E Vanderlei Luxemburgo corre muito risco de demissão. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as últimas do Corinthians em fase bastante quente. Quero te atualizar também sobre o Palmeiras. Bruno Tabata tem tudo para ser o próximo negociado pelo Verdão. Já no São Paulo existe alguma chance de Igor Rabelo ser contratado. Yerry Mina, jogador do Palmeiras, especulado como reforço no Flamengo. O Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno atrapalhando o Vasco na busca por um técnico. Você vai entender direitinho essa história. Falo também sobre um chapéu do Internacional no Grêmio, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para deixar você super bem informado na manhã dessa sexta-feira. Primeira delas, sobre o São Paulo, Caleri, Luciano e Alan Franco, que se contundiram no confronto contra o Palmeiras, passaram por exames de imagem nas últimas horas e não se constatou nenhuma lesão, ou seja, estão em tratamento para que tenham condição de participar do jogo da volta na semana que vem, confronto da Copa do Brasil. Já Palácios, jogador que pertence ao Vasco, está emprestado ao Colo-Colo, interessa a um time da Arábia Saudita. O Vasco torce muito para que exista a proposta oficial e ele possa ser negociado em definitivo. Hugo Souza, goleiro revelado no Flamengo, é o mais novo reforço do Chaves. O anúncio já aconteceu de forma oficial pelo time português através das redes sociais. O Flamengo emprestou o jogador com opção de compra de 1.200.000 euros. Já a esposa do volante Maicon foi às redes sociais para confirmar que o Timão está devendo direitos de imagem. Presidente do Willian Monteiro Alves nega e torcedores do Corinthians ficaram bravos com a atitude da esposa do Maicon. Isso pode inclusive corroborar para a saída do volante um pouco mais cedo. A última do giro de notícias, torcida do Flamengo provocou a do Galo depois da confirmação da ida do Alan do Galo para o Flamengo. É que um outdoor em Belo Horizonte, uma das regiões mais conhecidas da capital mineira, apresentava os seguintes dizeres, abre aspas: rota recalculada com destino ao maior da América, uma provocação para o torcedor do Galo, dizendo que o Flamengo é muito maior do que o Atlético. Bora contar sobre o chapéu no Rio Grande do Sul. O Grêmio negociava há algumas semanas com Sérgio Rocher. Já ouviu falar? Goleiro uruguaio da seleção nacional e que pertence ao Nacional. Pois bem, enquanto o Grêmio imaginava que pudesse contratá-lo, o Internacional foi muito rápido e, sem que ninguém soubesse, avançou para a compra de 70% dos direitos econômicos. O contrato vai ser assinado por 4 anos e o Inter vai desembolsar cerca de 7 milhões de reais junto ao Nacional. Esse é o legítimo chapéu, quando um clube negocia com o jogador e outro vem na surdina, sem que ninguém saiba, faz uma proposta melhor e acaba levando. Rocher é muito bom goleiro, tem deixado excelente impressão há bastante tempo, super experiente em competições internacionais como a Libertadores da América. A curiosidade é que Nacional e Internacional faziam parte do mesmo grupo. Na Libertadores dessa edição, Rocher inclusive enfrentou o Inter 2 vezes. Só fiquei curioso ao constatar que o Rocher chega contratado, comprado, no melhor momento do John, ex-goleiro do Santos, que foi contratado por empréstimo pelo Internacional. Colorado inclusive já adquiriu um percentual de 15%, tem a opção de compra de mais 55% por 5 milhões de reais, e em meio a esse momento o Rocher é contratado. E você, torcedor colorado, que pensa sobre o chapéu justamente no rival, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Corinthians. Clima muito quente, pesado e ruim para Vanderlei Luxemburgo. Existe a chance de o Luxa ser demitido ainda nesse sábado em caso de nova derrota para o Atlético Mineiro. Os dirigentes do Timão não falam isso de forma aberta, mas a situação é tão pesada, é tão complicada, que uma nova derrota pode determinar a queda do técnico às vésperas do jogo de volta contra o América na Copa do Brasil. Por que, Nicola, que a situação está tão ruim para o Luxa? Primeiro, pelos resultados. São 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas em 17 jogos. O aproveitamento é bizarro. É o pior aproveitamento entre todos os técnicos que passaram pelo Corinthians desde o rebaixamento. Luxa e Jair Ventura têm aproveitamentos muito parecidos. Não bastasse a falta de resultados, Luxa também perdeu moral com alguns atletas importantes. O caso mais claro é o do Roger Guedes, que toda vez que vai a público para dar entrevistas, corneta o atual treinador. Ele chegou a dizer recentemente, depois de uma das derrotas, que hoje o time cria menos oportunidades de gol
do que no início da temporada, quando era comandado pelo Fernando Lázaro. Foi a forma que o Roger Guedes encontrou para justificar sua ausência de gols, embora no jogo contra o América, no meio da semana, derrota por 1-0, Roger Guedes tenha criado várias oportunidades, embora esse jogo também dá para dizer que foi uma exceção. Nicola, quem é que pode assumir o Corinthians em caso de demissão do Vanderlei Luxemburgo? A escassez de boas oportunidades no mercado é inclusive algo que favorece a permanência do Luxo, embora a pressão seja enorme. Queria só falar sobre um nome para vocês terem em mente. Pedro Caixinha, português que comanda desde o início da temporada o Red Bull Bragantino, já passou pelo Tajeres, pelo futebol mexicano, enfim, é um andarilho da bola. Deixou boa impressão nos dirigentes corintianos, especialmente naquela vitória do Red Bull por 1-0 contra o Corinthians na Arena em Itaquera, só deu Red Bull. O Caixinha tem contrato com o Red Bull até o fim da temporada e ganha na casa dos R$300 mil por mês. A partir daí pode surgir uma alternativa para o Corinthians caso a demissão de Luxemburgo se confirme. A última, antes de mudarmos de assunto. Gil, zagueiro corintiano, foi muito atacado por torcedores que estavam lá no hotel em Belo Horizonte depois da derrota para o América. Ele passava, assim como outros jogadores, e uma turma pegou pesado nas cobranças, nos xingamentos, nos protestos. Gil, cujo contrato com o Timão se encerra no fim dessa temporada. Bora falar agora sobre Bruno Tabata, que deve ser o próximo a deixar o Palmeiras. Verdão fazendo uma reformulação de atletas que não são muito utilizados. Só para exemplificar o caso, antes de contar propriamente sobre o Bruno Tabata. Primeiro lembrar do Giovani negociado em definitivo, negócio de 9 milhões de euros. Nos próximos dias o Palmeiras deve confirmar a saída do Rafael Navarro. Ele vai para a Major League Soccer para jogar no Colorado Rapids, empréstimo com opção de compra. E o que está se desenhando para o Bruno Tabata é exatamente o mesmo modelo de negócio do Navarro. Empréstimo com opção de compra, o interessado é o Qatar SC, time do Qatar. A proposta já foi feita, o Bruno Tabata pediu para ser negociado pelo Palmeiras e o que eu posso contar para vocês, embora não tenha tido acesso às cifras, é que se o negócio for confirmado de empréstimo e depois opção de compra, o Palmeiras vai ter lucro na operação. Verdão que desembolsou 5 milhões de euros ou 26 milhões de reais para comprar o Tabata no ano passado do Sporting. Definitivamente o meio atacante não deu certo, era uma aposta do Abel Ferreira. Foram 32 jogos, só 12 na condição de titular, além de 2 gols e uma assistência. Tabata que nem foi relacionado para o jogo contra o Bolívar. Nas duas partidas seguintes, contra Atlético Paranaense e São Paulo, se sentou no banco de reservas, mas nem entrou em campo. Jogador que também era pretendido pelo Bahia e pelo Cruzeiro. O Palmeiras preferiu avançar nas tratativas com o Qatar por entender que a venda para esse clube é mais certa. Só para completar, lembrar que o Palmeiras tenta a todo custo não vender seus titulares. Ontem até surgiu uma especulação de que o Zé Rafael pode parar no México. O Palmeiras descarta por completo proposta ou sondagem pelo jogador. Hora de falar sobre o São Paulo. Queria te atualizar sobre Igor Rabelo e a chance de o atleticano pintar como reforço do São Paulo. Essa notícia foi divulgada recentemente pelo Rafael Ribeiro, jornalista do Lance. Ele lembra que o tricolor tem uma dívida, ou melhor, que o Atlético Mineiro tem uma dívida com o São Paulo. Na verdade, são duas dívidas. São pendências por conta da compra do Patrick. O Atlético não pagou a primeira prestação, e uma dívida mais antiga relacionada ao Caleb, jogador da base do São Paulo, que foi repassado para o Atlético e recentemente vendido para o Fortaleza. Antes de gravar o vídeo, consultei um dirigente super grande do São Paulo, talvez o maior, para perguntar primeiro sobre as dívidas do Atlético com o São Paulo. Ainda não foram pagas, Tricolor e Galo tentam chegar a um acordo, faltam pequenos detalhes para que isso seja confirmado. Depois, quis saber se o Igor Rabelo pode ser utilizado como uma moeda de troca, como uma forma de reduzir ou de abater essa dívida por completa. A resposta desse dirigente importante do São Paulo, estou até pegando aqui no WhatsApp, nunca foi cogitado o nome do Igor Rabelo aqui dentro. Então, diante desse cenário, podemos passar para o próximo assunto. O São Paulo não busca zagueiro. O objetivo nesse momento é encontrar atacantes de velocidade, e eu pus no plural, de preferência 2. O Dorival entende que falta esse tipo de jogador no elenco tricolor e também um camisa 10 se fosse possível. As tratativas com o Eric do Ceará seguem. O São Paulo pretende fechar o mais rápido possível um pré-contrato com o atacante. Se não puder contar com ele agora, a partir de 1º de janeiro de 2024, sem custos. Sobre o Salazar, aquele meio atacante uruguaio que pertence ao Schalke, o São Paulo fez uma primeira proposta, a oferta foi recusada e hoje parece que o Salazar está mais perto do Anderlecht da Bélgica, que ofereceu uma quantia bastante interessante.
Bora mudar de assunto e falar sobre Yerry Mina no Flamengo. Vocês lembram dele, né? Zagueiro colombiano, com passagem pelo Palmeiras, pelo Barcelona, tinha contrato com o Everton da Inglaterra até 30 de junho, ou seja, está desempregado, livre no mercado, passa férias lá em Orlando, nos Estados Unidos, com a família. O jornalista Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo, contou que o Mina entrou no radar do Flamengo. O rubro-negro busca um zagueiro no mercado. O nome preferido do Jorge Sampaoli, todos sabem, é o Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica. O Benfica gostaria de negociar o Veríssimo apenas em definitivo, e a ideia do Flamengo era fechar com o Veríssimo por empréstimo com opção de compra. Como não houve acordo ainda com o Veríssimo, o nome do Mina teria entrado na pauta rubro-negra, ainda não conseguia a confirmação dos dirigentes do Fla. O grande problema em relação ao Mina, todas as vezes que ele foi consultado por clubes brasileiros, sempre foi o aspecto financeiro. O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, em outros momentos, buscaram informações e se impressionaram de forma negativa com o fato de o Mina, na época do Everton, ganhar R$ 2.750.000 por mês de salário. É óbvio que agora, desempregado, ele não vai ter a mínima condição de pedir isso, especialmente por um clube brasileiro. O Flamengo tem vários jogadores, são mais de 10 com salários acima de R$ 1 milhão por mês. Mas não dá para pensar que o Mina possa ganhar muito mais do que R$ 1 milhão por mês, especialmente pelo fato de ser um defensor, um zagueiro. O Mina, que na passagem pelo Palmeiras fez 49 partidas entre 2016 e 2017, 9 gols, tinha muito recurso, muita vocação para balançar as redes, foi campeão brasileiro em 2016. Só para completar, Arrascaeta deu uma entrevista ontem, participou de um evento, admitiu que existem sondagens do futebol saudita por ele, mas que não pensa em trocar o Fla por esse país lá no Oriente Médio. Beleza? Quero falar agora sobre Vasco da Gama e a busca por um técnico. Como tá difícil para o Vasco contratar um treinador, né? Já são 15 dias sem um comandante. Paulo Brax, bastante atacado por torcedores. A alegação é de que ele não é bom de serviço. O cara não consegue resolver as pendências. O que eu posso contar para vocês é que hoje existe uma dualidade entre Vasco e 777. Uma parte quer o Rogério Ceni, a outra parte prefere o Paulo Pesolano, ex-comandante do Cruzeiro e hoje no Valladolid. Pesolano foi rebaixado com o Valladolid para a segunda divisão do futebol espanhol e tem contrato de mais uma temporada. Essa parte que gostaria de contar com o Pesolano tentou avançar nas tratativas com o técnico uruguaio e ouviu que o Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro e do Valladolid, não pensa em liberar o técnico a menos que seja feito o pagamento da multa rescisória. O valor da multa ainda não foi divulgado. Pesolano também questiona se vale a pena trocar a Europa, que era um antigo sonho dele, por voltar ao futebol brasileiro, ainda que num projeto recheado ou repleto de investimento como a 777, que promete injetar R$ 120 milhões no mês de setembro. Por outro lado, Rogério Ceni já teve um encontro com Paulo Brax, essa reunião aconteceu em São Paulo, todo o projeto vascaíno foi apresentado ao ex-treinador do São Paulo, mas ainda não há um consenso, nenhum acordo. Enquanto isso, o Vasco segue trabalhando com o técnico interino, só 18ª colocação no Campeonato Brasileiro, 9 pontos conquistados. O Vasco tem a mesma pontuação do penúltimo colocado do América e está só 2 pontos à frente do Curitiba, que é o lanterna. A boa notícia é que a diferença para o Corinthians, primeiro time fora do Z4, é de só 3 pontos, uma vitória poderia ajudar o Vasco a sair da zona da degola. E você contrataria quem para comandar o Vasco? Curtiu o vídeo? Deixa like. Não, se inscreve, deixa like, comenta, faz tudo o que você puder para a gente chegar a mais pessoas. A gente volta de tarde com outro vídeo. Fechou? Abraço, tchau!